Olá, terceirão, tudo bem? Meninos, na aula de hoje daremos continuidade ao assunto sobre Antiguidade Clássica, Grécia Antiga. Hoje falaremos a respeito da cidade de Atenas, sua estrutura política, falaremos sobre a sua composição social, falaremos também a respeito do período clássico, onde estudaremos sobre as guerras médicas, que foi as guerras que aconteceram entre a Grécia e o Império Persa. Falaremos também sobre a hegemonia ateniense e terminaremos a aula de hoje falando sobre a guerra que todos temiam, mas que todos esperavam, que era a Guerra do Peloponeso. Então, vem comigo, vamos lá. Falando a respeito de Atenas, vocês estão lembrados que na última aula eu citei para vocês os povos que contribuíram para a formação da civilização grega. Eu disse que os povos que compuseram a civilização grega foram jônios, eólios, aqueus, messênios e dórios. Os dórios eles fundaram a cidade de Esparta e os jônios fundaram a cidade de Atenas. A pirâmide social ateniense ela pode ser dividida em dois períodos, ou na verdade ela pode ser estudada em dois momentos. Um momento antes do legislador Clístenes e um momento posterior a Clístenes. E por que Clístenes? Clístenes ele fez importantes mudanças na sociedade ateniense, ele foi um governante de Atenas, ele promoveu diversas mudanças, entre as quais concedendo ampliando o direito de cidadania para diversos grupos que integravam a sociedade ateniense. Mas antes de Clístenes, a sociedade ateniense era composta basicamente por três classes sociais: eupátridas, metecos e escravos. Os eupátridas eram os descendentes dos fundadores da cidade de Atenas, eram descendentes dos jônios. E os eupátridas, eles eram chamados de bem-nascidos. Eram pessoas que integravam a aristocracia ateniense. Eles detinham poder político. Eram eles que tinham direitos políticos para poder se candidatar a cargos públicos. Abaixo dos eupátridas, nós tínhamos a figura dos metecos. Os metecos eram homens livres. Em geral, eram pessoas estrangeiras. Eram comerciantes, artesãos, estrangeiros. Apesar de serem homens livres, eles não tinham cidadania. Eles não tinham direitos políticos. Eles não podiam, por exemplo, se candidatar a cargos públicos. E abaixo da classe dos metecos, nós temos os escravos. E os escravos podiam ser por dívida ou em caso de guerra, que nós já estudamos isso na aula passada. Seguindo. Essa pirâmide social que nós mostramos agora foi a pirâmide pré-cristaniana. A pirâmide que neste momento está na projeção é a pirâmide social cristeniana. Foi aquela que foi definida após as reformas feitas por Clístenes. Observem bem que ainda continua com a base da pirâmide os escravos. Só que sai, no caso, a escravidão por dívida e permanece apenas escravidão com prisioneiros de guerra, logo depois das reformas feitas por Solon. Acima dos escravos nós temos os metecos, que compreende também os estrangeiros, comerciantes e artesãos, que também vimos na pirâmide pré-cristeniana. O que muda é o topo da pirâmide. Saem os eupátridas e entra os cidadãos. E no caso, passaram a ter direito de cidadania todos os homens, guardem bem isso, todos os homens nascidos em Atenas. Então passavam a ter direito político, passaram a ser considerados cidadãos de Atenas todos os homens nascidos na cidade-estado de Atenas. Ficam fora as mulheres, ficam fora os escravos, ficam fora os estrangeiros. Certo? Seguindo. E como funcionava a administração ateniense? Com relação à administração ateniense, vale a pena ressaltar de que a forma como a cidade ela foi coordenada, dirigida, não foi uma forma monolítica, ou seja, não foi uma forma uniforme ao longo de toda a história de Atenas. Nós tivemos um processo de mudança ao longo do tempo. Por exemplo,
Nós vimos que logo no início da cidade de Atenas, a primeira estrutura política estabelecida foi a monarquia. E essa monarquia ela se caracterizava pela figura de um basileu. Vocês devem estar lembrados que eu falei na aula passada de que o basileu era o chefe, era o líder político de uma tribo. Bora recapitular o que nós estudamos com o período homérico. Falamos que no período homérico os clãs eles passaram a se digladiar entre si quando houve um aumento populacional. E aí os gêneros mais fortes lutando contra os gêneros mais fracos. E aí os gêneros mais fracos eles foram obrigados a se unir se eles quisessem sobreviver. Essa união de gêneros fez com que surgissem as fátrias. E o conjunto de fátrias fez com que surgissem as tribos. E essas tribos elas eram lideradas por basileus. Pronto. Lembrado direitinho? Seguindo. Do regime monárquico, que foi o regime que prevaleceu nos primeiros anos de existência de Atenas, passamos para o regime de oligarquia. A palavra oligarquia vem do grego. O prefixo oligos significa poucos. Arquia, governo. Governo de poucos. Ou governo da minoria. Que é diferente de aristocracia. Porque o prefixo aristo significa melhor. Crácia, governo. Governo dos melhores. No caso do regime oligárquico que sucede à monarquia, nós temos a prevalência dos eupátridas, que ficavam no topo da pirâmide da sociedade ateniense no período pré-cristeniano. E aí tínhamos a figura do arcontado. O arcontado era composto por 9 eupátridas, que eram chamados de arcondes, com plenos poderes. Logo depois, a oligarquia, a terceira série, é substituída pela tirania. Aí nós temos novamente a concentração de poder nas mãos de um único indivíduo. O tirano ateniense, ele assumia o poder quando a cidade-estado ficava em perigo, como em caso de guerra. E geralmente o tirano ele ficava no poder durante o período de 10 anos. Foi o que aconteceu com Pisístrato. Mas logo depois da tirania, ela foi substituída pela democracia. A palavra democracia, nós já vimos isso na aula de sociologia, vem do grego demos, o prefixo que significa povo, e crácia, governo. O governo do povo ou governo da maioria. Mas prestem atenção, o fato de ser democracia, ser governo da maioria, não quer dizer necessariamente que todas as pessoas de Atenas tinham direitos políticos. Nós vimos agora há pouco que na pirâmide social cristeniana, apenas os cidadãos que eram os homens nascidos em Atenas que tinham direitos políticos. Então só eles poderiam interferir no processo político-administrativo da polis. Seguindo. Os órgãos que existiam na cidade de Atenas para administrar a cidade era a eclesia e a bulê. A bulê significa a Assembleia dos 500. Onde 500 cidadãos eles tinham a responsabilidade de elaborar as leis e administrar a polis. As leis elas eram discutidas e votadas, projetos de lei, na eclesia, que era composta por todos os cidadãos atenienses. E aí vem aquilo que nós estudamos lá em sociologia, que nós vimos na última aula de sociologia, quando falamos sobre Estado e Democracia, parte 2. Que é justamente a figura, o instituto da democracia direta. Os cidadãos atenienses, aqueles que eram cidadãos, eles tinham a oportunidade de discutir projetos de lei e participar ativamente da vida política da polis. Vamos lá? Pode seguir. Passando o período ateniense, período arcaico, vamos agora para o período clássico. O período clássico ele se inicia com um conflito entre as cidades-estados gregas contra o Império Persa. Esse conflito ficou conhecido como Guerras Médicas. Aí você fala assim, mas professor, por que o nome médica? O que é que médico tem a ver com persa? Vocês viram quando nós estudamos Império Persa? Que na verdade este império ele era composto pela junção de dois povos. Os povos persas, e o povo persa e o povo medo. Por isso o nome Império Persa ou Império
persa. O nome Guerra Médica por causa justamente da questão do medo, que foi um dos povos que compunham o Império Persa. Aí você pergunta, mas por que houve essa guerra entre gregos e persas? A proporção que foram sendo fundadas colônias gregas ao longo do mar Mediterrâneo durante o período homérico e com o fortalecimento das cidades-estados gregas durante o período arcaico, começou a haver um choque com os interesses comerciais dos persas no Mediterrâneo Oriental. E o Império Persa ele também queria expandir a sua influência política e comercial sobre todo o mar Mediterrâneo. Então eles queriam ter o controle do restante do mar Mediterrâneo, eles tinham o controle do Mediterrâneo Oriental, mas eles queriam ter o controle do Mediterrâneo Central e do Mediterrâneo Ocidental, chocando com os interesses dos gregos. E aí nós tivemos, por questões econômicas, por questões comerciais, o primeiro embate entre gregos e persas. Mas prestem atenção, turma, essa guerra ela foi uma guerra assim, bastante complicada, porque nós vimos que a Grécia não era um país unificado. Não era um país que tinha um governante sobre todo o território, porque cada cidade grega era um estado. Esparta tinha o seu próprio governante, Atenas também, Corinto, Tebas e outras cidades gregas. Então ficou difícil quando houve o ataque do rei Dario. Quando Dario ele chega e inicia o ataque contra as cidades-estados gregas, e não havia condições de poder ter uma resposta unificada das polis gregas, principalmente por causa da rivalidade que existia entre Atenas e a cidade de Esparta. Entre Atenas e a cidade de Esparta. Na Primeira Guerra Médica, os persas atacam os gregos. Atenas ela consegue com muita dificuldade coordenar o processo de reação da Grécia à invasão persa, e os gregos eles vencem a Primeira Guerra Médica na Batalha de Maratona. Esse nome, a Batalha de Maratona, ela é uma batalha simbólica, ela está coberta de simbolismo, porque o mensageiro que foi levar a notícia para os atenienses da vitória sobre os persas, ele teve que correr mais de 15 quilômetros. E aí, depois que ele deu a notícia, ele morreu de exaustão. Por isso que nos Jogos Olímpicos nós temos a mais clássica e famosa prova do atletismo, que é justamente a maratona, em homenagem a essa batalha. Termina a Primeira Guerra Médica, Dario morre e ele é sucedido pelo seu filho Xerxes. E Xerxes, ele, para poder lembrar da derrota que os gregos impuseram ao seu pai, ele obrigou os seus escravos a lembrá-lo cotidianamente a respeito do que os atenienses já haviam feito. E aí ele ficava dizendo assim: lembrai-vos dos atenienses. Xerxes ele fica irado da vida e ele inicia uma segunda ofensiva contra os gregos, que começa a chamada Segunda Guerra Médica. Na Segunda Guerra Médica é onde acontece a chamada Batalha das Termópilas, que ficou imortalizada no filme 300, que eu creio que vocês já assistiram. Na Batalha das Termópilas, os espartanos, liderados pelo rei Leônidas, atraem o exército persa para um desfiladeiro. Leônidas, junto com os seus 300 soldados. Ele imaginava que lá nesse desfiladeiro, a desvantagem numérica que eles tinham em relação aos persas seria compensada pelo pleno conhecimento do terreno daquele local. Contudo, Leônidas ele foi traído. Os persas conseguiram encontrar uma forma de poder cercar o exército de Leônidas e seus 300, e eles foram sumariamente destruídos. Mas mesmo com a derrota dos espartanos e depois, quando a cidade de Atenas ela foi invadida pelos persas e destruída, uma parte do exército ateniense conseguiu vencer
exército e marinha ateniense, conseguiram vencer os espartanos na chamada Batalha Naval de Salamina. E aí, no caso, impõe a segunda derrota ao Império Persa. Pode passar. E em seguida, terceirão, nós temos a chamada Terceira Guerra Médica. E nesta Terceira Guerra Médica, Atenas, com apoio de Esparta, mais à frente, Atenas conduz o povo o povo grego a ter uma vitória retumbante contra os persas. E aí os persas eles são expulsos da região da Ásia Menor. Com o final das guerras médicas, fica claro, fica muito evidente o predomínio, a hegemonia da cidade de Atenas sobre as demais cidades-estados gregas. Atenas, que até então era vista apenas como uma cidade de filósofos, agora é uma grande potência, além de uma potência econômica, uma potência comercial, era também uma potência militar. E Atenas, sabendo disso, ela procura impor a sua vontade sobre as demais polis gregas, sobre as demais cidades-estado gregas. E cria a chamada Liga do Peloponeso. Ela cria a Confederação de Delos. E ao criar a Confederação de Delos, Atenas ela impõe sobre as cidades que queriam a sua proteção, impõe a cobrança de tributos. Esparta não aceita ficar sob a hegemonia, sob o controle da cidade de Atenas. Aí ela forma a sua própria liga militar e comercial, que ficou conhecida como a Liga do Peloponeso. Então nós temos a Confederação de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que era liderada por Esparta. O princípio era o mesmo. Tanto Atenas quanto Esparta passaram a cobrar tributos, uma espécie de taxa para as outras cidades e estados gregas, se elas quisessem ter a sua proteção. Então já deu para perceber, meninos, que aí, no caso, faltava apenas uma faísca para ter um conflito entre a Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso. E esse conflito aconteceu e teve o nome, Guerra do Peloponeso, que foi a guerra entre Atenas e Esparta, que teve início em 431 a.C. e terminou 10 anos depois, em 421 AC. A guerra que todos temiam, mas que todos esperavam. Durante este conflito, houve vitórias de ambos os lados das batalhas. Tanto houve vitórias atenienses, quanto houve vitórias espartanas. Contudo, Esparta ela recebe o apoio do Império Persa. Os persas, que estavam irados da vida por causa justamente da derrota que eles haviam sofrido pelos atenienses, se uniram aos espartanos para derrotar os atenienses. Termina a Guerra do Peloponeso com a vitória da cidade de Esparta sobre a cidade de Atenas. Depois nós tivemos, meninos, um conflito entre Esparta, depois ela sofre uma ação militar, e aí, no caso, ela entra em guerra contra a cidade de Tebas. Tebas consegue vencer a cidade de Esparta. Logo depois, Esparta e Atenas se unem para poder lutar contra Tebas, e há um conflito generalizado entre as cidades e estados gregas. E aproveitando este grande conflito, uma nação que estava se expandindo ao norte da Grécia, aproveita esse clima de instabilidade política e instabilidade militar para atacar os gregos. Liderados por Filipe II, os macedônios ocupam o território grego e passam agora a ditar a lei no território da Grécia. Mas isso é uma outra história que falaremos na próxima aula. Um grande abraço, um bom final de semana e até lá, até a nossa próxima aula.